Wanderson pode ser o novo Bale do futebol brasileiro e a gente pode provar para vocês. Tudo isso depois da vinheta. Que vinheta, cara? A gente vai fazer uma vinheta. Com a chegada de Rafinha no Grêmio, a posição da lateral direita ficou muito disputada. A torcida gosta do Rafinha, aparentemente, né? Necessariamente não Ele esse não gosta. cara aqui. Mas tem muita gente que defende, eu sou um deles, que defende que o Wanderson deveria ser o titular da posição. No entanto, o Wanderson tem tido algumas complicações na defesa e muita gente já começou a pensar em como seria a adaptação do Wanderson como ponta direita do Grêmio. Eu sou alguém que gosta do jeito que o Rafinha tá jogando defensivamente e gosta do jeito que o Wanderson joga ofensivamente. Eu não acho que o Grêmio precisa optar por um ou por outro, mas pode optar pelos dois, até porque a nossa ponta direita não tem ninguém muito estabelecido nela, especialmente com o Alisson, que vai ficar 2 meses fora agora por lesão. Então eu acho que dá para se experimentar deixar o Rafinha na lateral, até porque se a gente comparar exemplos de jogos de times europeus, como por exemplo o Chelsea, os laterais não sobem tanto, ou quando o Chelsea joga com alas, os próprios alas não sobem tanto para até fazer jogadas de fundo. Então o Rafinha pode ser esse nosso lateral, que não precisa fazer jogada de fundo de campo, mas pode chegar no ataque um pouco, mas sendo consistente defensivamente. Ao passo em que o Wanderson, que geralmente é o nosso lateral, que é agudo, é ofensivo e faz jogada de fundo, e ao mesmo tempo é meia boca defensivamente, pode jogar com a nossa ponta e só se preocupar em fazer as jogadas de fundo de campo e jogadas ofensivas. Eu ainda botaria, se fosse necessário, o Wanderson como lateral direito. Ele poderia ser um bom ponta direito, mas a questão é que assim, o Rafinha ele é muito cadenciado, sabe? Pelo menos eu acho. Porque assim, a gente pode comparar os laterais da Europa, como tu citou, o Chelsea, só que o problema do Grêmio é que às vezes o meio de campo, ou até os pontas atuais, eles não conseguem ser tão ofensivos ou criar tanto, eles não conseguem ser verticais da forma que o Grêmio precisa. E essa questão, o Grêmio, nas últimas temporadas, ele foi um time cadenciado, foi um time com uma posse de bola sem objetividade e devagar. Então, assim, a gente precisa que a nossa posse de bola, o nosso futebol seja mais vertical. Então, não adiantou jogar cadenciado nas últimas temporadas. Então, o Rafinha, ele tem um passe melhor, uma visão melhor, mas a questão é que os últimos jogos ele está jogando mais na manha. Embora ele consiga dar uns bons cruzamentos, a questão é, jogar dessa forma não deu certo até agora. E eu sou pragmático. E o problema do Grêmio foi justamente não conseguir contra-atacar ou virar o placar quando precisava. Então essa questão, jogar de forma cadenciada não deu certo. A gente pode testar jogar de forma mais aguda. Então por isso o Wanderson na lateral direita, mas eu acho que ele poderia ficar bem com ponta direita também, pelas questões, por ele ser mais ofensivo. Mas ainda acho que se os nossos dois laterais, por exemplo, se é o Cortez, que ele é mais defensivo, pode ter o lateral mais ofensivo também, né? Só não pode ter os dois, porque daí o time fica com uma posse de bola muito horizontal. É exatamente isso que tu falou, na real. A gente tem... O Grêmio, ele não tem no momento algum lateral direito assim. Talvez agora o Léo Pereira esteja querendo fazer isso, mas ainda não está fazendo direito. Isso, um ponto direito, não um lateral. Que consiga fazer uma jogada mais aguda, e por isso que talvez o Wanderson mesmo como lateral esteja se destacando. Mas aí que tá, a gente tá usando o Cortez agora porque o Diogo Barbosa tá com Covid e tá voltando do Covid, então ele tá voltando aos treinos. Então daqui a pouco o Diogo Barbosa volta e ele é o nosso lateral ofensivo, ele é o nosso lateral que puxa pelo lado esquerdo, e pelo lado esquerdo a gente não tem carência de ponta porque a gente tem o Ferreira, que acho que é o cara mais agudo do time. Aí no lado direito, como a gente vai ter um lateral ofensivo na esquerda, a gente pode usar o Rafinha, e ao mesmo tempo que a gente não tem um ponta-direita consolidado, se nós botar o Wanderson, a gente acaba criando um nosso ponta-direita consolidado que sabe fazer jogada de fundo. É verdade. E aí a gente pode criar um passo parecido com o esquema de migração que o Bale fez. Só que o Wanderson ainda não estaria pronto. E eu acho que se ele se adapta à ponta-direita, daqui a pouco ele gosta de jogar como ponta, e a gente pode começar a experimentar ele e o Ferreira jogando com um estilo de jogo mais fluido, às vezes eles ponta alternando invertido, lá, né? Isso aí, ponta invertido, porque o Wanderson é destro. E se ele vai para a ponta esquerda, ele acaba tendo uma perna boa para chutar em gol. Exatamente. E aí tem a questão de que, assim, na ponta direita, a gente tem ótimos jogadores na minha visão. O Gui Azevedo, que ficou um tempo afastado, o Léo Chu, que, como gostam de dizer, ele foi punido por ter feito gol no Grenal, e é o que parece, porque ele fez um golaço no Grenal, o único gol da partida, e sumiu, pararam de botar. O Gui Azevedo se machucou também, né? Sim, o Gui se machucou.
Tem o Léo Pereira, eu acho que assim, ó, desses 3 que a gente falou, todos eles são bons e todos eles podem dar certo. Só que a questão é que assim, o Wanderson, ele não está firmado na ponta direita, mas ele já está firmado como titular do Grêmio. Não tem como dizer assim, vai jogar o Grêmio, o Wanderson está bem, está em condições de jogo e ele não vai jogar. Isso não existe mais. Assim como o Ferreira está consolidado. Eu acho que existe, porque o Rafinha, né, ele tem toda a moral de ser o Rafinha, então acho que chegar no momento que a gente vai precisar definir um time titular, eu acho que nesse momento o Rafinha é definido como titular por ser o Rafinha, não por resultados. Mas tem gente batendo o martelo e discutindo que queria o Wanderson e não o Rafinha. Exatamente. Então, pra torcida, pelo menos, pra parte da torcida, o Wanderson tá consolidado como titular. Exatamente. Pra mim, eu quero dizer que não. Que eu acho que não tem como. Eu acho que ele é um jogador que acrescenta demais e sim, eu puxo, eu bato na tecla que inclusive na final da Copa do Brasil, claro, né, que o mão de alface lá conseguiu deixar passar a bola, mas tem um erro defensivo em um dos gols do Palmeiras na final da Copa do Brasil, que foi nas costas do Wanderson por um erro que ele teve, que ele estava no cara e aí ele decidiu ir na bola onde já tinha um cara e ele tomou a bola nas costas. Mas enfim, isso é uma questão pontual. E é aquela coisa que o cara jovem, ele tem a tendência de arrumar. Só que ele não precisa arrumar isso se ele se tornar o ponta direita. E para lá ele está pronto. Ele tem drible, ele chuta bem a gol, ou seja, ele pode ir para a ponta esquerda, ele cruza bem, ele tem um cruzamento agudo, que ele não só o chuveirinho na área, bola alta, mas também tem aquele cruzamento rasteiro, que a bola passa voando, só que a questão é que o Grêmio precisa de uma jogada igual o Flamengo tem, igual o São Paulo tem, o Palmeiras, os grandes times têm, que é daquela Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? São Paulo, no momento, não é grande. Não, mas a questão é que... é polêmica. Mas a questão é que o Luciano, outros jogadores no São Paulo, se lavaram de fazer gol. Uma jogada onde entravam 3 jogadores de ataque, alguém cruzava uma bola rasteira, um deles botava o pé na bola e fazia o gol. Isso é uma jogada simples. Na Europa, todos os times fazem isso, cara. Todos os times que têm sucesso, uma que outra vez no jogo, vão ter uma jogada desse gênero. O Grêmio tem esse problema de... tá trabalhando a bola, chega na grande área, não consegue ver uma oportunidade se abrindo, passa para trás. Ele passa para trás, vai para o lado. Daí para o lado ele volta de novo. E daí passa para trás. Daí abre um corredor, mais passa para trás, recua para o goleiro. Sabe? O Grêmio chega na grande área, tem que mandar a bola para trás. Assim, ó. Ele é alérgico a finalizar de fora da área. Mas vale lembrar que isso é o Grêmio e seu DNA de futebol punheteiro do Renato. tá? O futebol do Thiago, que a gente já consegue ver querendo entrar no time, é o futebol mais agudo. Então o Grêmio vai parar de punhetar tanto a bola e vai começar a fazer mais jogada rápida e jogada de fundo. Aliás, e jogada de ataque ofensivo. Efetivamente chegando a bola na área e chutando. Eu só gostaria de fazer um parênteses aí para vocês que criticam o Thiago Nunes. Porque no Corinthians não deu certo. Para vocês saberem aí, seja polêmico ou não, você que torce pro Corinthians aí, o time do Corinthians era pior individualmente do que o time do Atlético Paranaense. Isso mesmo que tu ouviu. Se não gostou, vem aqui mudar a minha opinião. Deixa aí nos comentários aí, fala o que tu acha sobre isso. Mas assim, o time do Corinthians era mais fraco, simplesmente por isso que não deu certo o trabalho do Thiago Nunes. Quero ver criticar agora. Mas o Corinthians tinha o Luan, cara. Exatamente. O time do Corinthians é pior em força de elenco do que o Cuiabá. Exatamente, cara. O Corinthians paga 12 milhões por uma folha salarial, que é pior que o time do Cuiabá. Exatamente, cara. É cheio de estrelas, cara. Assim, o céu também é cheio de estrelas, nenhuma delas joga bola, né? E essa que é a grande questão. Mas não, enfim. Só tem o Luan e o Gemerson de estrela. O resto não, o Ramiro também. Mas como é que é o careca aquele lá? Eu acho que é Fábio Santos, eu sempre falo o nome errado dele. É o Fábio Santos? O do Corinthians. É o Fábio Santos. Eu sempre falo errado. Mas enfim, Fábio Santos, o Gil, o próprio Cássio, né? Só que jogar mesmo nenhum deles está jogando. E aí a culpa cai sempre tudo na cabeça do treinador. O Grêmio está passando por uma fase diferente em que as coisas eram culpa do treinador e estava se insistindo nele. Mas de maneira geral, o futebol brasileiro sempre bota tudo na conta do treinador e esquece de cobrar o jogador de ter postura em campo, né? Mas enfim, eu acho que é uma grande possibilidade do Wanderson subir para a ponta. Acredito que ele pode se destacar sim na posição aí. Cara, não, eu acho que é isso. Eu acho que se o Wanderson virar um bom ponta direita ou até ponta esquerda no futuro, se destacar, de repente for uma venda boa pro Grêmio, ou mesmo ele é vendido ainda como lateral pelo Grêmio e na Europa ele se descobre como ponta,
Fica a dica desse vídeo aqui que a gente já sabia que ele ia virar ponta, porque ele tem potencial absurdo, tanto como ponta direita, Exatamente. quanto como ponta esquerda. Então é isso aí. Antes de deixar nos teus comentários aqui, se você acha que o Wanderson pode se tornar um ponta, se você acha que o time do Corinthians era melhor ou não do que o Atlético Paranaense, eu quero dizer pra vocês que essa camisa aqui não é do Kimmich, tá? É do Douglas Costa, então não vem aqui me encher o saco que essa camisa do Douglas Costa quando ele jogou a primeira vez no Bayern. Mas deixa o teu comentário mostra aí o aqui. autógrafo, mostra o autógrafo. É verdade, né? Chupa aqui, seus otários. Monstro. Tem um autógrafo do médico dele também. Só Não. que o pessoal deve reparar. E a questão da fonte aí, essa fonte do Inter. Pois é, cara. Corta.